Olá, seres humanos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um dia de lermos fanfics aqui no canal. Hoje é dia de Glitter, né? Episódio de número 11, o episódio anterior foi simplesmente chocante, foram várias emoções, foram várias reviravoltas dentro de um só episódio, então vamos ver como é que vai ficar, né? Depois das cenas calientes que tivemos no episódio anterior. Então se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E sem mais enrolação, vamos ver o que vai acontecer, né? Será que vai ter um desenvolvimento melhor agora do JK com o Tai? Vamos ver agora. Vamos lá então. A gente começa aqui na parte do JK. Era o quinto cigarro seguido que quase desfazia em seus dedos enquanto ele pensava na dor aguda que sentia. Estava sendo completamente ignorado por Taehan, não de um jeito inocente como das outras vezes, olhos desviados dos seus e sumiços esquisitos. Era frio e cruel, porque o Tai só fingia que JK não existia, a expressão sempre raivosa no rosto sendo a maior armadura. 5 dias desde o grande show tinham se passado e JK não imaginou que a relação entre eles se tornaria um caos. Sabia que seria difícil para Tai, que ele negaria até não conseguir arranjar mais desculpas e que talvez o evitasse, mas não estava preparado para receber tanto desprezo. Algo dentro daqueles olhos mais escuros que o usual, fazendo JK perceber que a coisa era mesmo séria. Um não se aproxime riscado em sangue nas pupilas. Mas JK queria se aproximar, queria beijá-lo de novo. Queria as mãos fortes dele na sua cintura de novo. Queria os toques doces e carinhosos, os beijos singelos no queixo, os olhares envergonhados e o riso contido. Qualquer coisa que o fizesse se sentir ainda mais rendido. O Tai tinha se transformado em uma casca vazia e impenetrável. Não se parecia em nada com ele. Não tinha nem mesmo os resquícios tímidos adoráveis de antes e parecia muito mais distraído. Muito mais arredido. Esbarrava em JK sem perceber e, embora soubesse que estava sendo evitado, muitas vezes sentia que Tai não fazia de propósito. Jogou a bituca do sexto cigarro pela janela e mordeu o lábio, nervoso. Se pudesse voltar atrás, não teria beijado Taehan, porque pelo menos ainda seriam amigos. JK estava só cansado de perder pessoas. Cansado de se sentir tão sozinho, cansado de não conseguir fazer ninguém ficar. Queria que Tai ficasse, queria desesperadamente que ele ficasse. Respirou fundo o ar fresco que vinha do lado de fora e fechou os olhos, quase conseguindo sentir o gosto da boca de Taehan na sua. Ele beijava bem. Muito bem, e tinha uma pegada boa que até agora causava suspiros em JK sempre que ele decidia reviver aquele momento. O coração disparado no peito e os calafrios quentes na coluna indicando que não tinha sido só tesão reprimido. A primeira vez que JK começou a gostar de alguém foi com 10 anos, quando conheceu Danny. Ele tinha cabelos castanhos que desciam nos ombros e os olhos azuis intensos, tão brilhantes que chegavam a cegar, dando a impressão de serem dois diamantes lapidados nas cavidades. JK amava fazê-lo rir, porque as covinhas das bochechas apareciam e as sardas no nariz ficavam mais evidentes. A voz dele fazendo seu coração acelerar assim, como acontecia quando estava com Tai, e por isso, talvez já soubesse exatamente o que estava acontecendo. Estava se apaixonando. Depois que Danny morreu, JK nunca mais gostou de ninguém, porque mais ninguém conseguia fazer seu peito doer de amor. Não era apaixonado na época, mas talvez tivesse ficado se ele estivesse vivo. Talvez até se tornasse um casal, mas não importava mais, já era passado. O presente, o que estava enfrentando no momento, era diferente. Era mais intenso, muito mais profundo. Parecia rasgá-lo por dentro para sair. Parecia sufocar. Sim, era só o começo da porra de uma paixão. Paixão por uma pessoa que ainda nem se conhecia direito e JK estava ficando sem forças.
Não conseguiria ajudá-lo se ficasse pensando tanto em beijá-lo, mas também não conseguiria sufocar tudo isso por muito mais tempo. Estava em um dilema: ceder à paixão e piorar ainda mais a situação de Tai, ou dissipá-la completamente e ver Taehan melhorar. Suspirou e conferiu o horário no celular. 19 horas. Taehan provavelmente estava prestes a chegar. Então JK saiu do apartamento e ficou esperando por ele na frente da porta. Mãos nos bolsos da jardineira jeans, curta e lábio entre os dentes. Gosto ferroso escorrendo na língua. Ele apareceu alguns minutos depois. Estava usando uma camiseta cinza manchada de alguma coisa irreconhecível, talvez gordura, e calça jeans extremamente larga, quase caindo pelos quadris. Na boca, um baseado que fedia muito, o odor da maconha incomodando o nariz de JK, mesmo ele estando bem longe, ainda invisível aos olhos de Tai, que focava os próprios pés. Quando Tai passou a chave pela fechadura, JK deu um passo para a frente, tão nervoso que pensou que fosse explodir assim que dissesse alguma coisa. Tai chamou baixinho e pensou que ele não tinha escutado, mas os ombros retessaram e seus movimentos pararam, indicando que estava prestando atenção. Podemos conversar? 1 minuto de silêncio torturante, tão torturante que JK sentiu dor de barriga, um tipo de brisa congelante subindo pela garganta e vazando como ar sôfrego pela boca. Não. Não, simples assim, não. Um maldito não seco e ignorante, como se JK fosse qualquer cara na vida dele. Crispou os lábios e fechou os punhos. Ainda era um ser humano e ainda tinha sentimentos. Não era porque tentava ser compreensível que aguentaria toda e qualquer grosseria vinda dele. Seu coração não era de ferro e muito menos saco de pancada. Será que pode ser mais educado? Consegue fazer isso? Ralhou, recebendo como resposta mais silêncio. Por que você está me tratando desse jeito? Queria ouvir direto da boca dele. Queria que ele dissesse, que confessasse, que encarasse de frente, que fizesse tudo ser real. Enquanto Tai sufocasse tudo na própria cabeça e fingisse que nada aconteceu, continuaria se negando e se torturando. Eu não estou fazendo nada. Taehan virou de frente para JK, sobrancelhas apertadas e baseado quase caindo da boca. Está imaginando coisas. Abriu a boca incrédulo. Imaginando coisas? Praticamente tinha sido empurrado pelos ombros por 5 dias seguidos. Não recebeu nem um olá ou boa noite. Muito menos olhares ou pedidos de desculpas pelos esbarrões acidentais. Estava imaginando coisas? Tinham se beijado no camarim de um bar e depois passaram a agir como dois estranhos. Porque, claro, o Tai saiu correndo. Mas estava imaginando coisas? Inacreditável. Soprou um riso debochado e umedeceu os lábios, andando para frente até estar a centímetros do rosto dele, que não suavizou nem nada. Se tem alguma voz de fundo é minha avó brincando com o gato, está tudo bem, vamos continuar a leitura, né? Pra quem tinha crianças e o mundo caindo lendo Quente como Inferno, isso não é nada. Você está sendo cruel, Taehan. Não jogue suas frustrações em cima de mim. Não te fiz nada. Sim, você fez. Ai meu Deus, ele aumentou o tom de voz. Era irritado e cortante. Então JK deu um passo para trás surpreso. O Tai era instável demais e, algumas vezes, se esquecia disso. Você me confunde. Eu não quero estar confuso. Quero ser normal. Me deixa sendo normal. Ah, é muito fácil falar isso. Tudo bem, eu sou bem compreensível com a parte da confusão, mas... não precisa maltratar também o cara. Tipo, o cara não tá te fazendo confuso. Isso é coisa da sua cabeça. Tipo, das suas inseguranças, sabe? Ele só tá lá, tipo... ele não é culpado. Foi como um tapa. Ardeu tanto que JK contorceu o rosto em uma careta magoada. Coração batendo mais devagar e sangue correndo grosso. Vó, silêncio! Foi como um tapa. Ardeu tanto que JK contorceu o rosto em uma careta magoada. Coração batendo mais devagar e sangue correndo grosso. As pequenas lágrimas formando-se invasivas no canto dos olhos. O que doeu não foi o fato de que Taehan estava o chamando de anormal, mas saber que estava causando ainda mais mal a ele.
machucando ainda mais profundamente sua alma. Está se confundindo sozinho. Falou no mesmo tom que o dele, tentando provar a si mesmo que não tinha sido o responsável por essa merda toda. Mesmo que o cérebro negasse. Foi você quem me pediu um beijo, lembra disso? Foi você. Está se iludindo, Taehan. Está se machucando, exatamente. Exatamente, é muito fácil chegar e me dar um beijo e depois ignorar, né? Foi lá se aliviar, né, parça? E depois tá tratando feito lixo? Assume seus B.O. Assuma seus B.O. Eu estou me machucando? O Taehan apontou para si mesmo e bateu de leve no próprio peito. A voz grossa e grave subindo gradativamente até ele estar quase gritando. O baseado caindo no chão. A minha vida virou a minha vida virou uma bagunça desde que você entrou nela com essas maquiagens bonitas e aquele jeito rabugento. Pelo amor de Deus, alguma vez eu até tocava de propósito só pra te fazer bater na minha porta. Você me deixou maluco. JK piscou aturdido. De propósito? Então todas as crises de ansiedade que enfrentou desde que chegou foram causadas por um motivo tão mesquinho. O Tai queria vê-lo, então tocava. Fazia seu cérebro virar gelatina morta e depois dizia: "Ah, foi mal, esqueci." Eita. Respirou fundo, sentindo o corpo tremer. Tinha que se controlar. Tinha que controlar a vontade de mandar ele se foder, porque de qualquer forma, Tai não sabia dos problemas que ele tinha com a música, então não era como se pudesse condená-lo. Eu não tenho culpa de ter vindo morar aqui, praticamente sussurrou, sentindo o estômago inteiro revirar, pronto para soltar tudo o que tinha comido, porque se enjoava quando ficava nervoso. Não tenho culpa de você ser desse jeito, então não me coloque de vilão da história. De que jeito, JK? Reprimido. O Tai arregalou os olhos, parecendo ainda mais irritado do que antes. O rosto inteiro dele ficou vermelho e endurecido. Uma veia pulou na lateral do pescoço e os ombros retesaram tanto que pareceram duas placas de pedra. A respiração saindo tão acelerada que era como se desse para escutar o coração dele martelando o peito. JK mordeu o lábio, mas não desceu a postura, braços cruzados no peito e queixo erguido, olhar desafiador. Porque todas as pessoas sempre agem como se soubessem coisas sobre mim que nem mesmo eu sei. Ele não gritou como JK pensou que gritaria, mas manter a voz baixa e dura foi muito pior. Fez JK engolir em seco. Você não me conhece, então pare de me analisar como se conhecesse e me deixe em paz de uma vez. JK segurou o choro, mas a boca trêmula denunciava isso, já que não era muito bom em esconder suas emoções. Sua pele parecia fria e oscilante, como se a pressão tivesse descido. Se afastou um pouco e o observou. A expressão raivosa não mudou nem mesmo depois de dizer coisas tão ruins, o que fez JK perceber que, sim, não o conhecia. Não o conhecia como pensou que conhecia. O Tai estava sendo maldoso de propósito e sabia disso. Queria machucar JK ainda mais. Tá. Tudo bem, resmungou, uma lágrima solitária descendo pela bochecha. Se eu soubesse que agiria dessa forma, não teria te beijado aquela noite. Aquilo foi um erro, JK. O Tai se aproximou até estarem com os rostos quase colados e JK viu a umidade nos olhos escuros. Se eu soubesse que algo assim aconteceria, não teria deixado você se aproximar tanto. Recuou, verdadeiramente devastado. Abriu a boca para responder, mas não conseguiu dizer nada. Então fechou e balançou negativamente a cabeça, esperando Taehan retirar o que disse. Quando isso não veio, ele entendeu a dimensão daquelas palavras duras. O que você quer dizer com isso? Fungou e passou os dedos, com raiva, nas bochechas, expulsando as lágrimas que já estavam descendo sem parar. Um soluço irritante escapando logo depois. Vamos, Taehan, diga com todas as letras, seu covarde. Eita. Empurrou de leve, sem intenção de machucar, só desejando que ele desembuchasse de uma vez e parasse com todo aquele mistério imbecil que já estava dando nos nervos. O Tai suspirou e olhou para cima, parecendo organizar uma explicação como se JK fosse burro ou algo do tipo, o que só serviu para deixá-lo ainda mais puto. Outro empurrão fazendo presença.
as cordas fortes de Tai batendo na porta do apartamento. Que droga, JK, sentiu o corpo ser empurrado também, mas se manteve firme, apertando os pés contra o chão sujo e o devolvendo na mesma moeda, dessa vez com mais força ainda. Para com isso. Se está arrependido de ter me conhecido? Gritou nervoso. Nem sabia o porquê de estar sendo tão extremo, mas algo nisso tudo acendeu um pavio curto que ele mantinha no peito. As palavras saindo emboladas e trêmulas, completamente banhadas em agonia. Fala de uma vez. Tae-Heo segurou pelos braços, pelos ombros, apertando no lugar, as mãos grandes e fortes machucando um pouco a pele. Os olhos escuros dele cintilando uma raiva em alguma coisa que JK não soube reconhecer. Mas não era como se importasse tanto, não quando já sabia exatamente o que ouviria em seguida. Sim, JK. Tae-Heo soprou a resposta, praticamente nem piscando para isso. Eu me arrependo de ter conhecido você. Então, ele simplesmente se virou, abriu a porta e entrou, batendo-a com tanta força que o quadro que JK comprou caiu no chão e espalhou o vidro para todos os lados. Se permitiu chorar sem nem saber o motivo e abaixou para pegar o quadro, grudando-o no peito depois de ler o que tinha escrito. Estava tão magoado que nem conseguia mais sentir o rosto, a pele parecendo toda amortecida. O Tae-Heo tinha sido muito maldoso. Nunca imaginou que ele diria coisas tão duras assim. Nunca imaginou que ele explodiria dessa forma. Logo, com uma pessoa que parecia tão próxima de se apaixonar. Porra, ele não enxergava isso? Não enxergava o brilho em seus olhos? Os sorrisos imbecis e os flashes descarados? Como tinha tido coragem de falar aquilo, de partir um coração daquela forma? Soluçou algumas vezes e fungou, entrando no apartamento para trocar de roupa. Precisava sair, espairecer a mente e ir para o único lugar onde ninguém o julgaria por gostar de homens, porque lá todo mundo gostava. E vamos agora pro Jimin, primeira vez que a gente tem o ponto de vista do Jimin aqui, hein? Eram quase 8 horas e Jimin estava arrumando a bolsa para ir para casa depois de um turno extremamente cansativo no trabalho. O imbecil do Anderson preencheu mais de 50 relatórios com informações totalmente erradas e uma péssima ortografia, então sobrou para ele corrigir tudo, já que a porra da gestão da empresa era tão inútil que não conseguiria nem contratar um funcionário para analisar as folhas antes de serem anexadas nas pastas. Estalou o pescoço de um lado, depois do outro, então suspirou e jogou a bolsa de couro no ombro antes de afrouxar a gravata e desabotoar os primeiros botões da camisa que parecia espremer seu pescoço, dirigindo-se ao elevador com o gostinho da liberdade na língua. Não gostava de seu trabalho, mas pelo menos ali dentro ninguém ligava para a cor de seu cabelo, o rosa chamativo que tanto amava. O ambiente era estressante e exaustivo, mas só de poder ser ele mesmo perto dos colegas e até mesmo do chefe já compensava um pouco. Chegou no térreo e caminhou pelo hall de entrada, os sapatos sociais fazendo um eco irritante por todo o local, seus ouvidos sensíveis pelo cansaço começando a dar indícios de que começariam a zumbir de novo, como andava acontecendo com frequência. Cumprimentou o zelador e ele liberou a sua saída. Os olhos fecharam tranquilos quando a brisa refrescante da noite atingiu sua testa ligeiramente suada, os pulmões se expandindo automaticamente em busca de uma respiração mais natural. Sorriu e arrumou os cabelos com os dedos curtos, abrindo um pouco os olhos, que foram direto para a boate que ficavam de frente para a empresa, as luzes azuis e roxas piscando psicodélicas do lado de dentro. Me perdi. Legal. Do lado de dentro. As silhuetas masculinas dançando indecentes de um lado para o outro. Se chamava Naughty Boys e era uma boate de gays. A primeira e única tão explícita da região, já que todas as outras ficavam em lugares escondidos. Tinham menos luzes e eram muito mais fechadas, praticamente sendo impossível enxergar através dos vidros.
Jimin não gostava dessas boates e não gostava de trabalhar de frente para uma. Sempre que estava indo para casa, enxergava a placa gritante e pensava em Taeyeon. Normalmente conseguia calar a própria mente com um sacudir de cabeça, mas as coisas que vinham acontecendo ultimamente só fazia com que as lembranças e suposições ficassem mais fortes, mais vívidas. Mordeu o lábio e foi até a pequena loja de fumo ao lado do prédio para comprar um cigarro, o cérebro traidor reproduzindo imagens da infância, cheiro de pipoca amanteigada e bolinhas de chuva, briga dos pais e infelicidade do irmão. Os dois eram crianças muito diferentes e, antes da adolescência, não tinham muitas coisas em comum, mas se davam bem e se amavam muito. Jimin sempre compartilhava com Taeyeon suas intensas paixonites, desde as da infância até as da vida adulta, mas Taeyeon nunca falava sobre nenhuma e, quando questionado, só dava de ombros e dizia que não achava nenhuma garota da turma ou de qualquer outra interessante. Até os 10 anos, Jimin achava que Taeyeon só era muito difícil de conquistar, mas depois de uma certa noite, enquanto descia as escadas escondido para dar um susto nele e no amigo da escola que estava lá para fazer um trabalho, Jimin viu uma coisa que fez tudo ficar um pouco diferente. Marlboro, filtro vermelho, disse para o atendente e suspirou, apoiando o queixo na mão enquanto esperava. Obrigado. Pegou a cartela e entregou o dinheiro, dispensando educadamente o troco de $3 antes de sair e parar para observar a boate outra vez, seu coração doendo sempre que atrelava aqueles caras de dentro ao irmão. Naquela noite, quando abriu a porta do quarto de Taeyeon em um vão pequeno para que pudessem deixar seu rosto parado no meio para que o vistisse assustassem, Jimin pegou o amigo beijando-o na boca. Só um selinho forte e ingênuo. Jimin teria entrado com raiva para questionar o que aquele mané pensava que estava fazendo, mas ficou em choque quando, depois de se separarem, Taeyeon se inclinou para beijá-lo de volta, o selinho durando um pouco mais que o anterior, lembrando da sensação do rosto perdendo a cor, a pressão caindo quase instantaneamente, obrigando-o a se segurar na parede para não levar um tombo feio. Eita, o que tinha acontecido afinal? Entrou no quarto mesmo assim para evitar que algo além acontecesse e tentou disfarçar a cara de susto, mas Taeyeon o conhecia como a palma da mão e conseguiu ler em seus olhos o que ele tinha visto tudo. Então, depois que o amigo foi embora, Taeyeon puxou Jimin para perto e apertou as mãos dele entre as suas, o choro intenso retumbando pelo quintal, o nariz escorrendo e o rosto inteiro vermelho, coberto de desespero. Eu só queria saber como é beijar, ele disse com uma voz dolorida, lágrimas descendo em cachoeira pelas bochechas. Por favor, não conta pro papai, Jimin. Por favor, não vai acontecer de novo, eu juro. Jimin não contou. Ele nunca tocou no assunto com ninguém, muito menos com a mãe. Mas não era como se eles não soubessem, porque Jimin conseguia escutar os dois cochichando pelos cantos da casa quando Taeyeon estava tomando banho ou dormindo. As palavras atacando seu coraçãozinho de criança. Não vai falar assim do meu bebê, seu filho da puta. Ela respondia tão furiosa que Jimin conseguia imaginá-la toda vermelha. Taeyeon é só um garoto que não segue o padrão que você quer que ele siga. Está mimando ele, mulher. Vai deixá-lo se transformar em um homem depravado e cheio de princípios errados? Podem acabar machucando ele. Foi então que Jimin percebeu de uma vez por todas que um homem gostar de outro homem não era mesmo uma coisa boa. Seu irmão, seu lindo irmãozinho, se transformaria em um monstro se continuasse daquele jeito. Ou ainda pior, em um monstro que seria caçado pelas pessoas. Exatamente como Frankenstein. Eu não queria que isso acontecesse. Não queria que Taeyeon se machucasse. Não queria que ele virasse uma criatura verde toda costurada e feia. Taeyeon era Taeyeon, seu melhor amigo e outra metade da sua laranja. Não podia deixar que isso acontecesse. No ano seguinte, o pai foi embora, sumiu de casa e lentamente foi cortando contato até desaparecer de uma vez, deixando em Jimin um buraco enorme, um vazio que nunca mais seria preenchido. Internamente, culpou Taeyeon. Seus pais estavam sempre discutindo sobre isso, sempre falando sobre padrões, monstros e anormalidades. Então algo nisso deve ter explodido no relacionamento, fazendo seu grande herói sair sem olhar para trás, abandonando-o sem pensar duas vezes. Eu não tenho culpa, pensava e chorava e soluçava, os braços quentes da mãe apertando seu corpo. Culpe Taeyeon, mas não me culpe. Puna ele, mas não me... Nossa, puna, eu não fiz nada de errado.
A raiva era grande, mas apesar disso, ainda era sangue, uma só pessoa. Então ela se dissipou com o tempo, especial quando no 8º ano, Taeha finalmente arranjou uma namorada, fazendo Jimin se sentir aliviado e esperançoso, porque poderia procurar o pai algum dia e dizer que as coisas tinham voltado ao normal. Que pensamento de bosta. Que conseguiriam ser uma família feliz de novo. O nome dela era Pandora e, estranhamente, Pandora se parecia com um garoto. Eu lembrei de Sem Chances. Engraçado, né? Ela usava roupas 2 números maiores, moletons desbotados e calças feias, sempre cinzas ou pretas. Seus cabelos pretos repletos de cachos lindos eram curtos, na altura da nuca, mas estavam quase sempre alisados e escondidos em um boné. A pele negra, uma pele brilhosa e macia. Nunca aparecia de fato, com exceção do rosto fechado em uma expressão tediosa e irritada. Os lábios volumosos quase nunca sorriam. Jimin não entendia como eles conseguiam ser o casal, já que sequer ficavam juntos como os 2 pombinhos apaixonados. Mas pelo menos Taeha estava saindo com alguém do sexo oposto, o que já era uma vitória. Então, subitamente, no 1º ano do ensino médio, o namoro terminou e, alguns meses depois, Jennie estava substituindo o lugar e ela também era bonita, com longos cabelos pretos sedosos, vestidinhos delicados que mostravam as coxas sedosas levemente vermelhas e batons escuros que realçavam seus olhos castanho puxados. Taeha perdeu a virgindade com ela, mas agiu como se nada tivesse acontecido. Eu sono. Quando Jimin perguntou, todo animado e curioso, Taeha só deu de ombros e disse que tinha sido legal. Só legal. Nada extraordinário como tinha sido a primeira vez. Nada extasiante e psicodélico como todos os garotos descreviam. Naquele dia, as lembranças da infância voltaram e Jimin pensou no amigo da escola que, a propósito, tinha se assumido gay no dia que Taeha e Pandora terminaram. Gay, pau com pau e músculo com músculo. Gay, uma palavra que parecia sempre piscar no fundo dos olhos do meu irmão, olhos cansados e angustiados, com um tom macabro que nunca ia embora. Tai pareceu ainda mais triste aquele ano, andando se arrastando pelos cantos e evitando de sair. Então o namoro com Jennie não durou nem 5 meses e ele nunca mais chegou perto de outra garota até Georgia aparecer bêbada na quadra do colégio com mechas rosas e confetes na mão. De repente, o Taeha estava falando sobre ela o tempo inteiro, um sorriso retangular, lindo e sincero, do tipo que Jimin nunca tinha visto, então ele soube na hora. Taeha estava apaixonado. Da noite para o dia, Georgia significava tudo para Jimin: esperança, animação e alegria. Uma visão de futuro onde o irmão pudesse ser feliz namorando uma mulher. Isso, claro, se Georgia soubesse amar alguma outra pessoa que não fosse aquele maldito drogado escroto que nunca ia embora. A última namorada de Taeha foi Cassie e Jimin gostava mais dela do que as outras duas. Ela era inteligente, doce, habilidosa e muito sexy. E, embora já soubesse como aquilo tudo acabaria, Jimin não conseguia não ficar abismado quando descobriu que tinha acabado. Como você deixou uma mulher como ela indo embora? Perguntou quando Taeha disse que ela tinha terminado tudo, mas ele só deu de ombros como sempre e continuou tocando violão, sequer pensando em pedir uma reconciliação. Foi entre isso e a morte de Georgia que Taeha ficou ainda mais fechado que o normal. Sorrisos cansados e falta de atenção excessiva, sumiços longos e instabilidades frequentes. Não sabia o que era, não teve coragem de perguntar, mas sentia que ele estava se afastando aos poucos, sentir isso doeu. Se Taeha fosse embora também, Jimin não suportaria mais viver. Isso continuou até JK, o cara que não aguentava a música, a aparecer do nada. De repente, o Tai estava feliz, estava empolgado, estava irritantemente sorridente. Parecia um bocal andando de um lado para o outro com os olhos brilhantes e voz leve, fluida. Um estranho interesse por maquiagens e pela boca de JK, que, a propósito, ele não conseguia parar de encarar, e já estava ficando tão óbvio que até o presidente poderia notar lá na Casa Branca. E então, Jimin se sentiu como uma criança outra vez, espiando pela fresta do quarto e escutando os cochichos do pai. A promessa que Tai fez de nunca mais beijar um garoto, provavelmente prestes a ser quebrada, porque a tensão entre eles era visível, e se não explodisse entre 4 paredes, explodiria em público, e Jimin sinceramente não saberia o que era pior. Taeha se transformaria em um homem depravado que o pai mencionou. Ele virou um monstro e seria caçado.
Mas de mim, não queria que o machucassem, não queria que o levassem. Se JK nunca tivesse aparecido, então Tai continuaria livre e limpo, não estaria correndo riscos. Se JK nunca tivesse aparecido, o Tai continuaria sendo seu irmãozinho pequeno e fácil de proteger, mas a situação já tinha fugido de seu controle. E, lentamente, Jimin estava aceitando que não conseguiria fazer mais nada para evitar o que estava claro, desde que eram crianças. Mas ele pode ser bi, galera. Os bissexuais sempre esquecidos. Eu sei que tinha esse termo na época também, né? Às vezes as pessoas, tipo... Nossa, imagina a confusão que devia ser quando você não conseguia dar um nome para aquilo que você tá sentindo, sabe? Tá. Aqui. Tragou fundo o cigarro e soprou a fumaça para longe, observando a ondulação dela no ar frio. Ainda estava parado na frente da boate, esperando uma resposta para seus pensamentos confusos, mas era óbvio que não conseguiria, porque não era um cara religioso e Deus não daria nada assim de graça. Embora às vezes ele rezasse de qualquer jeito antes de dormir, pedindo proteção não a si mesmo, mas a Taeyeon. Amassou a bituca na calçada e começou a caminhar para o ponto de ônibus. Mas alguma coisa do outro lado da rua chamou sua atenção, então estagnou no lugar e reconheceu 2 ciscos azuis acima de olhos puxados e pequenos. Jeon Jungkook. Abriu a boca e o acompanhou com o olhar, praticamente deixando o queixo cair quando ele parou para conversar com segurança da boate, rindo e parecendo extremamente confortável, como se já o conhecesse. Filho da puta, putz grila. Sussurrou incrédulo e atravessou a rua correndo tão rápido que nem olhou para os 2 lados antes, o coração batendo desesperado no peito. Parou atrás de JK, a movimentação acelerada chamou a atenção e ele virou lentamente a cabeça, parecendo levar segundos para processar o que estava vendo. Então ele arregalou os olhos, denunciando que tinha sido pego no flagra. Jimin resmungou, estático, e então o rosto adquiriu uma expressão cheia de pânico. O que você tá fazendo aqui? Eu trabalho do outro lado. Apontou para o prédio da empresa e JK seguiu com o olhar, engolindo em seco. Estava entrando na boate, não estava, JK? Ele parecia sensível, como se o dia tivesse sido ruim. Então, não demorou muito para que começasse a chorar. Soluços fortes pulando da garganta enquanto estendia a mão para tocar em Jimin, na gola da camisa e nos ombros, puxando-o para perto em súplica. Não conta para Taeyeon, Jimin. Os dedos embranharam no tecido branco de sua roupa e Jimin se deixou bater de frente com o corpo dele, o rosto impassível e a raiva contornando a língua. Não conta pra ele, por favor. Não conta pro papai, Jimin. Não vai acontecer de novo. O que você não quer que eu conte? Rosnou. Os olhos profundos e molhados de JK, fazendo um bolo estagnar na garganta, porque eles pareciam tanto com Taeyeon. Obrigado quem disse saúde. Que você é gay ou que você estava prestes a entrar num lugar cheio de homens que provavelmente vão querer te tocar. Qual dos dois, JK? E por qual motivo eu acho que é a segunda opção? JK fungou e abriu a boca para chorar com ainda mais força, o corpo tremendo com tanta intensidade que a blusa da Joplin subia e descia, contornando os quadris. Eu faço o que você quiser, ele disse alto, tão alto que qualquer um conseguia escutar, então se jogou para cima de Jimin e o apertou em um abraço. Eu vou embora. Não vou ficar, mas não disse que eu estava aqui. Está apaixonado por ele, não está? Sussurrou, segurando-a pelos ombros para afastá-lo. Responde. JK passou as mãos pelo rosto para limpar as lágrimas, bochechas vermelhas e maquiagem escorrida. Então mordeu o lábio e fechou os olhos, sacudindo a cabeça com força para cima e para baixo, como de mim suspeitava. Sim, ele respondeu baixinho, controlando o choro. Eu estou apaixonado por ele. Jimin suspirou e apertou o meio do nariz quando sentiu o zumbido no ouvido voltar. A dor aguda parecendo atingir o fundo de seu cérebro, estresse e cansaço dançando dentro dele. JK estava apaixonado, e, ao julgar pelo comportamento abestado de Taeyeon, o sentimento era recíproco. Não conseguia fazer nada para impedir e, se permitindo pensar racional pela primeira vez na vida, Jimin entendeu tudo. Seu irmão também gostava de homens exatamente como o pai sempre suspeitou. Pensou que conseguiria evitar que a ficha caísse, que conseguiria evitar que Taeyeon deixasse esse lado escapar, mas, no fundo, sempre soube que não seria firme o suficiente. Taeyeon podia até finalmente
ter se transformado no monstro que Jimin tanto temia, mas não seria caçado ou machucado, porque Jimin jamais permitiria, nem por JK nem por ninguém. Não vou mandar você voltar, Jimin disse e empurrou JK de leve, observando os olhos arregalados dele. Não vou te proibir de fazer nada, você já corrompeu o meu irmão. Agora lida com isso e seja homem, porque se machucá-lo, se algum dia pensar em ferir o coração dele, eu acabo com a sua raça. Você entendeu, JK? JK demorou para processar, mas quando entendeu, suspirou aliviado e agradeceu 1 milhão de vezes, sorrindo vez ou outra, um sorriso que fez de mim pensar em como Taehyung se sentia quando o recebia. Só quero dançar, JK disse e apontou com o queixo. A boate, só beber e dançar, faça o que quiser, só não mague meu irmão. Até que ele foi bem compreensível, né? Tipo, do jeito ignorante dele, mas ele não foi preconceituoso assim, né? Da verdade. Seja preconceituoso, eu acho que ele só queria o pai de volta e ficou magoado com o Tai, sabe? Pela orientação sexual do irmão, por justamente o pai dele ser preconceituoso, mas eram os pais que são preconceituosos. O pai, né? A mãe dele parece ser bem de boa. Não ele. Então, tipo, esse motivo não justifica o pai ter abandonado, tá ligado? Tipo, já era um FDP mesmo, sabe? Já não prestava. Disse com ignorância e virou as costas para ir embora, tão exausto que sentia que desabaria na rua a qualquer instante, a porra de um zumbido pulsando ainda mais forte nos ouvidos. Taehyung. Era sexta-feira e Taehyung estava completamente arrependido. Além de cansado e estressado, é claro. Fazia dias que ele não sabia o que era comer alguma coisa decente ou tomar um banho com mais de 10 minutos. Porra! O nervosismo de todos os dias parecendo grudar em seus ombros como croças de suor e a barba por fazer pinicando o queixo e maxilar. Seus braços preguiçosos até mesmo para levantar uma simples lâmina de barbear. Estava sentado no sofá desde o fim do expediente na lanchonete, na vitrola velha que conseguiu por uma mixaria em uma venda de garagem. Tocava um dos álbuns favoritos de blues de Taehyung, o icônico The Sky is Calling de Stevie Ray Vaughan, lançado em 5 de novembro de 1991, um pouco mais de um ano após a morte do artista em um acidente de helicóptero nas fronteiras de Wisconsin. No momento, a faixa reproduzida era uma regravação instrumental de Little Wing, uma das melhores de Jimi Hendrix, e Taehyung estava de olhos fechados, um cigarro na boca e um copo barato de whisky na mão do pulso mole apoiada no braço do sofá, que balançava levemente de um lado para o outro enquanto ele sentia os vibratos da maravilha guitarra Fender Stratocaster atingirem o fundo de um peito machucado. Já tinha perdido a conta de quantos copos tinha tomado e de quantos cigarros tinha fumado, mas não importava tanto, porque ele queria simplesmente cair carregado do sofá, sem pensamentos e sem remorso, só sono profundo e tranquilo, um pouco de paz depois de tantos temporais seguidos. Ignorar JK estava sendo muito mais difícil do que ele pensava. Era ridículo, como se seu cérebro repassasse as cenas do beijo do camarim e da briga na noite anterior repetidas vezes como páginas de um livro independente, praticamente obrigando-o a voltar na decisão de fingir que JK não existia até todos os sentimentos confusos irem embora de uma vez. Estava evitando JK há cerca de 6 dias, mas o coração não tinha diminuído em nada o ritmo e seu coração continuava implorando por mais dele, mais toques e mais beijos, mais daqueles ófegos no seu rosto, mais das pernas firmes em sua cintura, mais das mãos grossas em seu pescoço. I wanna be close to you, baby. Yeah, let me be close to you. I wanna be close to you, darling, till you don't know what to say or do. Eu queria estar perto de você, baby. Yeah, me deixe estar perto de você. Eu queria estar perto de você, querida, até você não saber o que dizer ou fazer. Chegava a ser uma putaria o jeito que o destino tentava forçar as coisas. Pulava uma música do disco para que Close to You começasse a tocar bem no momento em que estava pensando de novo em como JK era forte em seus braços e em como tinha sido um completo imbecil com ele. Não que estivesse realmente mentido quando disse que se arrependia de tê-lo conhecido. É só que, se JK nunca tivesse se aproximado tanto, não estaria nessa situação horrorosa e nunca teria encostado os lábios nos de outro homem. Ah, foi culpa dele, né?
Tu não tem vontade própria, né, Terra? Meu Deus. Tu não tem vontade própria, né, mano? Meu Deus do céu. Tinha sido uma delícia, mas qual é? Não podia ser normal. Não podia ser normal sentir mais coisas beijando outro cara do que beijando uma mulher. E Terran não conseguia de jeito nenhum engolir isso de uma maneira tranquila. Suspirou e balançou a cabeça no ritmo da música, tirando o cigarro da boca para jogar o último gole quente do uísque garganta abaixo, praticamente nem sentindo mais a ardência. Colocou o copo no chão perto do pé e tragou o cigarro até ficar sem fôlego. A queimação gostosa descendo pelo peito e parecendo expandir os pulmões. Fumaça saindo em linha reta dos lábios mais ou menos abertos. O resto escapando pelo nariz até a sensação de alívio começar a dar as caras. Olhou preguiçoso para a porta quando escutou batidas nela, mas não estava disposto a abrir, porque se fosse J.K. sabia que não reagiria do jeito mais são e não queria nem imaginar o que acabaria acontecendo caso o deixasse entrar. Jogou a cabeça no encosto do sofá e fechou os olhos para tentar dormir enquanto as batidas aumentavam de tom. As pancadas cada vez mais altas e estridentes, parecendo entrar no fundo de seu cérebro. "Quem é, porra?" gritou alto para a voz bêbada sobressair a música da vitrola, mas sua cabeça doeu pelo esforço. Então levantou com dificuldade para desligá-la, lançando o cigarro em qualquer lugar no processo. "JK, não vou abrir se for você." "Terran, sou eu, Cassie." "Ixi." Franziu as sobrancelhas, confuso, e esfregou os olhos só para confirmar que não estava sonhando acordado. Caminhou vagarosamente até a porta antes de abri-la, com cuidado, espiando pela fresta antes de descer a atenção pelo rosto meio preocupado de Cassie. Bochechas vermelhas e cabelos em pé. "Cassie, o que foi?" Resmungou com a voz toda enrolada da bebida, o porre ficando cada vez mais evidente agora que ele estava falando baixo e não gritando. "O que aconteceu?" "Como assim o que aconteceu, seu idiota?" Cassie abraçou o próprio corpo de frio e Terran notou que ela vestia apenas uma regata branca finíssima e shorts de dormir. "Você me mandou toda uma mensagem toda esquisita me pedindo pra vir rápido, não está lembrado? Eu só vi quando já estava indo dormir, por isso estou vestida assim." "Vai me deixar entrar ou não? Estou congelando." Terran olhou pra cima pensativo, mas puxou pelo braço e fechou a porta, correndo para pegar um casaco no quarto, tropeçando nos móveis e no copo de uísque, fazendo-o rolar para algum lugar. Quando voltou, a cobriu delicadamente nos ombros com um moletom preto de botões, ajeitando-o um pouco antes de se sentar no sofá para processar as informações. "Não me lembro de ter mandado mensagem para você", disse com uma voz irritantemente embargada, esfregando o rosto para tentar espantar um pouco do álcool. Cassie suspirou e levantou uma sobrancelha, parecendo nervosa, o que fez Terran se encolher, preocupado. Se mandou qualquer coisa, estava tão bêbado que nem percebeu, já que estava dormindo, fumando e enchendo a cara desde cedo, a memória sendo afetada durante os cochilos. "Cadê o seu celular?" ela perguntou e começou a procurar pela bagunça do apartamento. Pulando as pernas esticadas de Terran com tanta graça que ele achou adorável, soltando um risinho que a fez se virar curiosa. "O que foi? Me ajuda a procurar, T." Terran olhou os olhos e bufou quando ouviu o apelido ridículo propagado por Jimin desde o ensino médio. "Cass, eu não sei onde está. Deve estar perdido em muitos lugares. Você vai ficar a noite inteira procurando." Deu de ombros e apoiou a cabeça pesada na mão, cotovelo na coxa coberta por um moletom quentinho. "Cadê o seu?" Ela levantou do chão e regalou os olhos, sorrindo meio sem graça ao puxar o celular do bolso do short do pijama, arrumando os cabelos no processo. "Tão bonita, sem pensou. Eu nunca teria deixado ela embora se fosse um cara normal. Fiquei tão preocupada que esqueci que trouxe. Aqui, olha o que você me mandou." Terran piscou para afastar a visão embaçada e pegou o Nokia, que tinha o jogo irado da cobrinha, aliás, e começou a rir das mensagens ridículas que tinha mandado para Cassie, a ortografia toda cagada, e o desespero que só aparecia quando estava muito, muito bêbado. Jogou a cabeça para trás, uma gargalhada forte e intensa ecoando pelo apartamento. Quase não se reconheceu ali, e se não fosse pelo seu contato salvo, Teteco, a propósito, acharia que Cassie estava delirando. "Que porra é essa?" perguntou quando recuperou o fôlego. "Caso eu não me mexo mais, corre pra cá." "O que isso significa?" "Acho que é Cass. Eu não me mexo mais. Corre pra cá."
Ela se sentou ao lado de Taehan e esperou ele terminar de ler todas as mensagens, o sorriso sumindo conforme descia mais a barra. Tai, é sério, o que aconteceu? Ele fechou os olhos com vergonha correndo cada parte de seu corpo. Frases como eu estou chorando, eu estou sozinho, não consigo respirar e fiz merda era o de menos. O que realmente pegou foi a sequência que veio logo depois disto. Quero o JK, sinto falta dele, sinto saudades e quero beijá-lo. O Taehan nem conseguiu pensar em uma mentira para contar, porque tinha sido pego de surpresa. E porque caralho tinha mandado mensagem logo pra ela. A única explicação era a de que seu cérebro imbecil escolheu Cassie como a primeira opção para essa onda de vergonha. Porque estava pensando muito nela desde que foram no bar mexicano depois daquele ensaio, o que acarretou em todas as suas memórias sobre sua dificuldade em fazer o Tanana subir, o que consequentemente o fez tentar se Tanana pela primeira vez depois de tanto tempo, o que acabou não dando certo, porque JK apareceu na sua cabeça para atrapalhar ou melhorar tudo. Era tão previsível, não acreditava que tinha sido tão burro em ficar com a porra do celular enquanto bebia. Aliás, nessas horas ele resolvia funcionar, não é? Aquele pedaço de porra velha. Caralho, o meu grau até passou. Resmungou e entregou, constrangido, o celular pra ela, afundando o rosto entre as mãos suadas. Eu sou muito burro. Sentiu? Nossa, vai ser tenso esse episódio. Sentiu uma mão carinhosa esfregar sutilmente suas costas, contornando os ombros até chegar na nuca, onde cutucou o músculo rígido de esforço e estresse. Não consigo nem imaginar o que aconteceu pra te deixar nesse estado, ela disse com uma voz dócil, rindo baixinho em seguida. Mas pode conversar comigo se quiser, sabe disso, não sabe? Balançou a cabeça e levantou o tronco depois de bufar, relaxando o corpo e olhando para Cassie de soslaio, a expressão ansiosa dela, aquecendo seu coração. Cassie, você gostava de mim? Perguntou depois de alguns segundos só ponderando a ideia. Você gostava mesmo de mim? Eu gosto de você, Taehan. Minha paixão ainda não passou, mas está quase lá. Ela sorriu. Era tão bodosa que ele não sentiu uma bosta inútil por quebrar um coração dessa forma. Não faz essa carinha, eu vou ficar bem, sou uma mulher adulta. Taehan riu um pouco sem graça e desviou os olhos para as mãos trêmulas apoiadas nas coxas. Se pensasse com força, conseguia sentir a cintura de JK em seus dedos, os cabelos molhados de suor e as costas quentes. Porra, eu estava tão desesperado para tê-lo de novo, mas seu lado racional simplesmente levanta barreiras e barreiras. Alguma vez eu consegui Tanana você? É que eu tava olhando, minha mãe passou, eu tenho fanfic com a minha mãe passando uma vergonha. Tipo, ela passa, eu me olha, eu fico... Alguma vez consegui satisfazer você? Sussurrou, os olhos ainda presos nas mãos. No sexo, quero dizer. Algumas boas vezes quando você estava inspirado. Taehan não sabia definir o que exatamente o deixava excitado quando, nas poucas vezes, faziam sexo, nem no que pensavam para se desfazer na própria mão depois. Em alguns momentos, enquanto fechava os olhos e se permitia vagar pelas obscuridades da própria mente, se imaginava com um tanana na boca, ou, quando conseguia ficar em cima de Cassie um pouco depois dela se satisfazer, imaginava um corpo masculino no lugar do dela, o que era estranho que depois de gozar, simplesmente esquecia que tinha acontecido. As memórias estavam voltando todas de uma vez, e Taehan estava gostando. Se sentia pressionado e encurralado, assustado também. Acho que você foi uma guerreira, soltou um riso sem humor. Não sei fazer sexo direito, provavelmente nunca fiz mais de 15 vezes, e quando fiz foi sempre tão automático. Pensou em como se masturbou imaginando Tanana tinha sido o melhor Tanana de sua vida. E ele só se esfregou na porra do colchão, aquele tesão insuportável sendo a coisa de outro mundo. Taehan suspirou. Estava começando a juntar as pecinhas, mas tinha medo de terminar o quebra-cabeça. Você só não encontrou aquela pessoa que acende a química, Taehan, e se serve de consolo, você tem dedos fantásticos. Taehan gargalhou e a empurrou com o ombro, recebendo um empurrão de volta. O corpo parecendo mais leve e tranquilo, respiração fina e controlada.
Acho que encontrei, Cass. Respondeu e mordeu o lábio, sentindo a culpa voltada com força. Mas simplesmente não posso ceder. Não é certo, sabe? Taeha, você está apaixonado? Olhou para ela sem saber o que dizer. Estava apaixonado? Realmente estava apaixonado por um homem? Eu não sei, eu não tenho certeza. Cassie tocou delicadamente a bochecha de Taeha com a ponta dos dedos e se inclinou lentamente, apertando os lábios contra os dele em um tom de carinho indescritível, fazendo-o fechar os olhos e suspirar, porque estava se sentindo amado e acolhido. Quando ela se afastou, pegou no pulso de Taeha e apertou a mão dele contra o seio esquerdo, perto das costelas. Taeha arregalou de leve os olhos quando sentiu o coração acelerado dela, o ritmo tão rápido que chegava a ser surreal. Quando você beija a pessoa, você sente seu coração assim? Cassie sussurrou a pergunta e apertou a mão dele com mais força, as batidas retumbantes nos dedos. Sente, não sente? Taeha engoliu em seco e sentiu as lágrimas descendo pelas bochechas, porque caralho, ele sentia. Quando beijou JK pela primeira vez, sentiu que estava prestes a ter um infarto, de tão desesperado que seu coração batia. Cassie, você acha que eu sou anormal? Perguntou e começou a chorar. É muito cedo, gente, desculpa. Se encolhendo para dentro dos braços dela, deixando a cabeça cair na curva do pescoço cheiroso. Você acha? Não, meu amor. Ela fez carinho nos cabelos encaracolados, mergulhando os dedos neles. Você não é anormal, é um ser humano livre para amar quem quiser. A vida é sua, só deva dar satisfações a si mesmo. E pelo resto da noite, Taeha chorou nos braços de Cassie até finalmente pegar no sono, a cabeça nos joelhos dela e as mãos nas coxas congeladas. No dia seguinte, quando acordou completamente morto por ter dormido na pior posição possível, levantou e esticou o corpo, ouvindo-o estalar inteiro, partes dos pescoços e ombros queimando incessantes, o pulsar constante incomodando os nervos. Puxou Cassie do sofá, que tinha ficado sentado a noite inteira com a cabeça dele no colo, e a carregou para a cama, cobrindo-a com os lençóis antes de voltar para a cozinha e conferir as horas no relógio da parede. Os pontos marcavam meia-noite e 40. Tinha dormido tanto assim. Olhou ao redor, notando a bagunça pelo apartamento. Copos, garrafas vazias de uísque, cerveja ou vodka e bitucas de cigarro por todo lado. Como não estava mais vendo JK, não tinha mais ânimo para limpar, muito menos para organizar. Então ficaria do jeito que estava até Jimin aparecer de saco cheio de novo. Sentou no sofá e suspirou, sua pequena menção mental sobre JK fazendo sua cabeça doer. Não sabia se deveria falar com ele ou deixar as coisas como estavam, mas seu coração estava incomodado com todo o andar da carruagem e a resposta pulsava clara no fundo dele. Não era exatamente o que Tai queria, então estava tentando ignorá-la e fingir que ainda precisava pensar com mais calma. A conversa com Cassie tinha sido esclarecedora. Por mais que ainda fosse difícil demais enxergar o que estava acontecendo, não se lembrava de sentir coisas tão loucas por nenhum homem. Então talvez algo em JK especificamente o atraísse, e não necessariamente pessoas do mesmo sexo. Bufou com raiva, mas ao mesmo tempo que bufou, sorriu bobo, ao lembrar de como o beijo dele era gostoso e de como parecia encaixar perfeitamente bem no seu. Lábios finos escorregando pelos grossos e a língua molhada pressionando a sua. Caralho, Taeha, sussurrou e bateu na própria testa, esfregando-a em seguida como se tentasse puxar todos os pensamentos nojentos e pervertidos da cabeça. Não seja um homem depravado. O Taeha levantou para ir tomar um banho e, quando chegou na garagem para fazer o ensaio, pouco preparado para ver JK de novo depois de 6 longos dias o evitando ao máximo, percebeu que tinha tomado a melhor decisão, porque Storm estava sentada no colo dele, fazendo trancinhas nos cabelos macios que Taeha queria tocar e sorrindo de um jeito que ele nunca conseguia fazer se estivesse em público. Sentiu o coração doer e murchar, porque mesmo que estivesse decidido a não pensar mais em JK daquela forma, algo lá no fundo incomodava. Olhou para eles outra vez, lágrimas se formando nos cantos pela constatação do óbvio. Storm era certo, Taeha não era. Ela era boa para ele, não o magoava e conseguia mostrar como se sentia sem medo dos julgamentos ou de parecer nojenta. Era tudo o que JK merecia. Respirou fundo e engoliu o choro.
Fingiu um sorriso e entrou na garagem com a noção de que estava parecendo deplorável, com as olheiras fundas, barba por fazer e cabelos desgrenhados enfiados dentro de um boné velho. Nossa senhora, que cara de merda é essa? Namjoon foi o primeiro a notá-lo, fazendo todo mundo virar a cabeça em sua direção. Parece que passou uma semana inteira chapando. Tipo isso, deu de ombros e caminhou para perto da guitarra linda que já não a animava mais, passando a alça pelo corpo e conectando no amplificador antes de começar a dedilhar algumas notas. Vamos tocar? Qual a setlist de hoje? Resmungou, o rosto voltado para baixo, a falta de coragem impedindo-o de olhar para DK ou para qualquer um. Tinha a sensação de que todo mundo sabia alguma coisa, de que estavam só esperando ele contar ou deixar escapar em um momento de fraqueza. Como o pai dizia, mentira tem perna curta. Mentira tem perna curta. Taehan, tudo bem? Jimin desceu do banquinho da bateria e pegou o rosto dele entre as mãos pequenas, olhando no fundo dos olhos, a expressão preocupada adornando o rosto angelical. O que foi? Nada, sussurrou com a noção de que a voz tinha saído quebrada, mas limpou a garganta e desviou delicadamente do toque, voltando a olhar para a guitarra. Só estou cansado. Era mentira e Jimin sabia, mas Taehan não entendeu por que ao invés de franzir as sobrancelhas e ameaçar chorar como sempre fazia, Jimin olhou para JK com aparente fogo nas íris castanhas, raiva abundante quase transbordando pelos poros. Seguiu lentamente e seu olhar conectou com o de JK por poucos segundos antes dele desviar magoado e voltar a fazer carinho nos ombros de Stormy, que riu e puxou alguns fiozinhos do cabelo dele para cima. Precisava mesmo esquecê-lo, pelo bem dos dois. Estávamos esperando você para montar uma setlist. Hoseok tirou Taehan dos devaneios, então só suspirou e virou para olhá-lo, fazendo uma careta por ele estar usando uma tiarinha ridícula que puxava a franja meio encaracolada para trás. Que foi? Que tiara é essa, cara? Apontou para a cabeça dele, que só deu de ombros e pegou a guitarra do apoio. Figurinhas novas de bandas mais famosas coladas por todo o corpo laranja. Cadê o Jin a propósito? Teve um compromisso, disse que vai aparecer só no show. Namjoon respondeu, posicionando-se com baixo no corpo. Yoongi e Sunny também, ele ficou preso na loja hoje. E a mamãe virou para de mim, levantando uma sobrancelha em dúvida. Ela disse que estaria aqui hoje, turno extra. Jimin respondeu e voltou a sentar atrás da bateria, girando as baquetas autografadas pelo baterista da Floyd. Alguma ideia pra setlist? Eu pensei em seguir um estilo mais clássico hoje. Ouviu a voz doce e firme de JK soar bem perto, mas não desviou os olhos da guitarra, dedilhando-a com um pouco mais de força por culpa do nervosismo, para mostrar que sabemos tocar qualquer coisa. Interessante. Namjoon disse. Que tipo de clássico? Jazz. Somos uma banda de rock, não de jazz. Jimin retrucou com uma voz ácida. Pode demonstrar toda a nossa imagem, JK. Não exatamente, Hoseok. Hoseok respondeu. Se puxarmos para uns acordes agressivos vez ou outra, a combinação pode surpreender. Aliás, Jazz Fusion é um gênero pouco explorado por bandas de rock. Já ouviu Month Man, do Frank Zappa? É claro que já, Jimin aumentou o tom de voz indignado, mas o que JK está pedindo é para transformarmos jazz clássico em Jazz Fusion em menos de 6 horas. Que música você está pensando, JK? Hoseok perguntou e Jimin tentou protestar, mas se calou depois de gaguejar um pouco. God Bless the Child Holiday, Dawn, Heart Blues da Bessie Smith, Summertime dela Fitzgerald, mas na composição da Joplin, e Solitude da Nina Simone. Taehan parou, dedos desafinando baixo na guitarra e olhos arregalados. Nina Simone era uma das cantoras favoritas de jazz e já tinha contado isso para JK em uma das vezes que tomaram cerveja depois do trabalho, no corredor do prédio. A língua meio embolada citando Solitude, Love Me or Leave Me, Salting Down e outras. O brilho nos olhos dele enquanto ouvia tudo com atenção, sorrindo vez ou outra, focando sua boca molhada vez ou outra, concordando vez ou outra porque ele também gostava da Nina.
mas não na mesma intensidade. Gostava mais porque Little Girl Blues da Janis era um remake de uma composição no piano dela, então ele tinha pesquisado um pouco e se interessado. Solitude da Nina fala sobre solidão romântica e desespero em ter de volta um amor que foi embora. É uma música de versos curtos, com solos bonitos, e Taehan sempre se sentia reconfortado por ela, agradecido por não ser o único a sentir um vazio no peito, e JK sabia disso. Solitude, Jimin perguntou e soltou um riso debochado. Como você pretende transformá-la em Fusion, cara? Vai dar muito trabalho. Vamos modificar só ela. O resto da setlist pode ser Fusion simples, como Frank Zappa, Jack Bruce, Lee Ritenour e até mesmo Jimi Hendrix, apesar do ritmo dele ser um pouco diferente. JK propôs, a voz aveludada descendo como seiva pelos ouvidos sensíveis de Taehan, que já sentiam saudades dela. Não é assim tão difícil, precisamos arriscar. Mas arriscar 6 horas antes do show, Jimin bufou e acertou um prato com a baqueta. O som estridente retumbando pela garagem. Não vamos ter tempo de ensaiar as outras músicas. Não podemos ensaiar antes de sábado, Jimin, Namjoon respondeu. Todos nós trabalhamos, não dá pra arrumar mais tempo. Se não conseguimos nenhum resultado em 3 horas, montamos outra setlist. Hosuki disse e Taehan quase conseguiu enxergar um sorriso animado entre as palavras. É uma ideia excelente, pode atrair mais público. E por último, nós deixamos This and Those Stigmas. JK concluiu, o timbre nervoso dos lábios. Taehan, o que você acha? Taehan fechou os olhos pensando no que responder, mas decidiu parar de agir como uma criança e levantou a criança, encarando cada um deles nos olhos, a visão meio embaçada por ter ficado tanto tempo encarando o chão ou a guitarra. Enfim, depois de enrolar um pouco, virou para JK, sentindo um raio partir sua coluna em duas. Os olhos intensos e escuros dele pareciam opacos, como se tivesse perdido todo o brilho depois de quinta. A pele dos lábios estava seca, sem gloss ou hidratante, e Tai desejou beijá-la e cuidá-la com a própria saliva. Acho bom, soprou uma resposta. A voz rouca e sófrica, denunciando toda a dor que vinha sentido, e era como se ele não tivesse mais força, nem mesmo força para chorar. Acho muito bom. Jimin suspirou e acariciou as têmporas meio vermelhas de raiva, mas então balançou a cabeça e franziu as sobrancelhas. A expressão como se dissesse, fazer o quê, né? E Taehan quis se esconder para dentro dos braços dele, porque estava cansado demais de lidar com tantas coisas novas e confusas. Queria sua familiaridade, segurança, carinho e atenção, mesmo que Jimin estivesse bravo no momento. JK sorriu pequeno e desviou o olhar, respirando fundo em seguida, parecendo ter feito muito esforço para uma simples pergunta, e Taehan sabia exatamente como ele estava se sentindo, porque somente olhá-lo era como perder todo o ar e toda a energia, o corpo amolecendo tanto que os pés precisavam fincar no chão para que os joelhos não acertassem. Ótimo então. Hosuki levantou os 2 polegares para cima e abriu um sorriso gigante, que fazia seus olhos fecharem. Expressão infantil tomando forma. Vamos decidir o resto das músicas? Eu quero que o Taehan cante essa comigo. JK começou sussurrando, mas a voz tomou força no final, decidida e firme, a cabeça virando rápida para encará-lo. Na verdade, eu queria que o Taehan fosse meu vocal de apoio em músicas mais tranquilas, porque nós combinamos. O Taehan quis dizer não. Abriu a boca para responder, mas quando olhou para Namjoon, ele torceu os lábios em repressão. Então percebeu que não podia mais tomar decisões por si só, e que algumas vezes teria que deixar as próprias emoções de lado para satisfazer o crescimento da banda, que já estava caminhando para alcançar um nível profissional. Puxou o ar com força para os pulmões e soltou em um bufar, observando o rosto determinado de JK murchar para dar lugar à decepção. Era só isso que conseguiria dar para ele, uma lista imensa de decepções. Não era uma mulher, não era Storm, não era seguro. Nunca conseguiria satisfazê-lo do jeito que ele esperava que fosse acontecer. Só não vou poder cantar com você durante as músicas agitadas, respondeu e deu de ombros, tentando expulsar a tristeza profunda que cutucava seu coração inchado. Só isso. Está de bom tamanho pra mim, calmaria combina com a gente, ó.
Com certeza combina, com certeza. Taehan estreitou os olhos, porque JK não parecia estar falando só da música, mas ele virou para a frente com rapidez, apertando o microfone entre os dedos antes de ajustá-lo na altura exata e começou a listar músicas que combinariam com a entrada de Nina Simone. Taehan estava nervoso para cantar uma música tão íntima com ele, mas, como Namjoon indiretamente indicou, não havia mais espaço para reclamações fúteis. JK estava mais bonito do que nunca quando eles subiram no palco para começar o show. Ele estava usando uma blusa de botões com estampa de zebra, uma jaqueta vermelha sangue brilhosa, calça preta justas e botas sociais lustrosas. Essa roupa não é de My Time? Não tem aqui a foto. Oh yes you know, oh yes you know. Peraí, eu vou pesquisar no Google. Eu acho que era. Não era? Ah. Não é, gente, isso aqui? Ó, estava usando uma blusa de botões com estampa de zebra. Ah, aqui não é de botão, mas é uma estampa de zebra. Uma jaqueta vermelho sangue. Ah, não, é de botão sim. Calça preta justa. Não, aqui não é calça preta justa, não. E botas sociais lustrosas. Eu acho que ela se inspirou nesse look. É porque é bem estiloso, né? Tipo, a calça tem um pouco de preto, mas o look é completamente vermelho. Né, aqui, ó. Cadê? Né? Aqui também. Enfim. O Taehan quis tocá-lo, quis ainda mais quando o observou deslizar bruto com a ponta do dedo indicador. Uma sombra prateada pelos olhos, ele estava concentrado, sobrancelhas franzidas e boca meio aberta, mas parecia meio perdido também, pupilas desfocadas dançando de um lado para o outro no espelho, como se procurasse por alguém ou alguma coisa. Então Taehan se virou antes que acontecesse qualquer outra coisa. Ficaram lado a lado na frente do palco e JK cumprimentou a plateia daquele jeito charmoso de sempre, o bar parecendo ainda mais lotado que o sábado passado, cartazes simples das bandas pendurados pelas paredes, com o telefone e o nome de Jin para contato bem pequeno no rodapé, luzes azuis e vermelhas dançando um pouco acima deles. Coloque em Solitude, da Nina Simone para tocar agora, está no início do capítulo. Ah, tem que botar. Vai dar direitos autorais. Não vou botar. De mim iniciou Solitude. Ó, mas pra quem vocês que estão aí, ó, leiam essa parte comigo ouvindo essa música da Nina Simone. Solitude. De mim iniciou Solitude com batidas fracas e sensuais nos pratos. O resto do instrumental acompanhando de forma mais acelerada, seguindo a modificação de ritmo que conseguiam fazer mais cedo, com o tempo quase estourando. JK apertou o microfone de chão e fechou os olhos para começar a cantar, a voz baixa e grossa, tão diferente das outras vezes, quase fez Taehan desafinar, porque era linda e impactante. Um timbre afinado que parecia rasgar o peito e atingir o coração, como uma flecha. Tantas mensagens escondidas que era impossível decifrar todas. Na minha solidão você me persegue com devaneios de dias passados. Na minha solidão você me insulta com lembranças que nunca morrem. JK segurava as últimas sílabas e as entendia como Nina fazia, trazendo mais poesia para a melodia. Ele estava tão imerso que não sorriu quando o público começou a acompanhar, acanhado, algumas palavras fora de ordem, muitas pessoas perdidas nas ondas de sentimentos que o fôlego dele produzia, outras completamente encantadas, outras emocionadas.
Sentou-me na minha cadeira, cheio de desespero. Ninguém poderia ser mais triste. Com tristeza em todos os lugares, eu sento e fico olhando, e eu sei que eu vou, logo, enlouquecer. J.K. abriu os olhos quando Taeha cantou e então o primeiro contato visual da noite, com um instrumento de fundo e a voz grave dele ecoando intensa pelas faixas de som, foi como um banho de água fria. Peles arrepiadas e corações acelerados, a angústia de ambos praticamente estendendo os braços para um toque aprofundado, dedos quase se entrelaçando, mas perdendo forças conforme os versos chegavam ao seu fim inevitável. Na minha solidão, eu estou rezando. Caro Senhor acima, mande de volta o meu amor. Cantaram juntos a última parte, olho nos olhos e dor transbordando, cada um com sua própria. O Tai puxou a respiração com força e sentiu o peito inchar, prestes a esguichar tudo que estava preso. O que talvez fosse bom, mas, no momento, não deixaria acontecer. Então só desviou para o público e se distraiu quando começaram a aplaudir. Quando o show acabou, o Taeha não ficou para beber e comemorar. Só colocou a guitarra no ombro e montou na bicicleta instável, pedalando a toda velocidade para casa, vento esparramando o cabelo para trás e secando os olhos, tão distraído que não verificou a rua antes de atravessar. A buzina de um carro em alta velocidade soando tão alto e estridente que ele ofegou de susto e apertou os freios com tudo, praticamente sendo arremessado para a calçada segura, o corpo quicando no chão. Sentou de súbito, meio chocado e meio apavorado. Logo quando o carro atropelou sua magrela, pedaços dela amassados no asfalto e outros pedaços voando por aí. Caramba! Seus olhos foram crescendo enquanto ele processava o que tinha acontecido e, quando se tocou de ter que andar a pé até ter dinheiro para comprar outra bicicleta, virou o rosto para cima e gritou furioso, punhos apertados contra as canelas ardidas. Puta que pariu! Gritou de novo, um grunhido de raiva arranhando a garganta em seguida. Vai se fuder, caralho. Choramingou e fechou os olhos quando sentiu as dores no corpo. Braços ralados dos pulsos aos cotovelos, joelhos da mesma forma. Quadris extremamente doloridos. Pernas pulsando por terem sido o apoio de queda e queixo amassado, provavelmente escorrendo sangue. Levantou com dificuldade e caminhou mancando para casa, levando cerca de 40 malditos minutos para chegar. O fôlego curto pelo esforço, pelo susto e pela dor. Para piorar, o elevador não estava funcionando. De novo. Sentou derrotado, com as costas apoiadas na parede de frente, estendendo as pernas doloridas no corredor e jogando a cabeça para trás, os olhos fechados e lábios soltando um suspiro. A vida não pode piorar, Taeha. O que aconteceu? Sim, ela pode. Abriu um dos olhos, enxergando um J.K. preocupado de pé bem ao seu lado, o rosto forte e delicado como o de um anjo. Eu caí. Respondeu simples. Me estabaquei na avenida principal. Queria que J.K. subisse de uma vez e o deixasse para trás. Era nele que estava pensando quando atravessou a rua sem prestar nenhuma atenção. Então era culpa dele. Só me deixar respirar aliviado, J.K. Só por uma vez. Para de me confundir. Tem coisas em casa pra tratar isso aí? Seus braços estão em carne viva. Ele levantou as sobrancelhas e Tai só desviou o olhar para a pele esfolada, permanecendo em completo silêncio. Pode infeccionar. Eu tenho remédio em casa, respondeu a contragosto. Era mentira, não tinha esse tipo de coisa guardado. Não gastaria de dinheiro com isso. Obrigado. Porque não era mal educada. É claro, tudo bem. J.K. subiu pelas escadas sem pensar duas vezes e Tae até se sentiu meio ignorado. Estava esperando que ele insistisse mais. Estava esperando que ele o puxasse do chão e o levasse para o apartamento, mas surpreendentemente nada aconteceu. Suspirou pelo que parecia ser a 10ª vez no dia e fechou os olhos para cochilar um pouco antes de enfrentar a escadaria. Eu beijei o J.K. Amélia apenas tirou o rosto das anotações e encarou Taeha com uma expressão neutra. Ai meu Deus, foi a psicóloga. Os olhos carinhosos o incentivando a contar mais, as sardas nas bochechas parecendo deixá-la ainda mais acessível e confiável, como uma amiga de infância que você faz durante as férias de verão e nunca mais encontra depois. E como foi? Taeha já estava preparado para essa pergunta, mas mesmo assim não sabia como responder sem parecer estranho. Como contaria para ela que se enfiou nas pernas de um homem e experimentou o sabor da língua dele enquanto suspirava e ofegava, desejando mais. Que seu coração bateu com tanta força que pensou que fosse parar, que
pareceu certo e que o encaixe do corpo dele era perfeito para o seu, que, em alguns segundos de puro delírio, pensou que morreria feliz se a última coisa que fizesse fosse beijar J.K. Foi. Mordeu o lábio pensativo, a perna esquerda balançando sem parar. A sola do sapato fazendo tec-tec-tec irritante no piso de linóleo azul. Se ele dissesse conseguiria conviver com isso depois, Taehyun olhou para ela, cansado e assustado. Como foi, Taehyun? Como você se sentiu? Porra. Nossa, que grossa. Porra, seja honesto pelo menos uma vez na vida. Confesse pelo menos uma vez na sua vida. Faça chover, faça sair, jogue pra fora. Foi. Respirou fundo e soltou o ar bem devagar, dando espaço para a coragem meio cambaleante entrar. As palavras escorregando dóceis e amarga dos lábios secos. O melhor beijo que eu já dei na minha vida. Eu me senti tão vivo, como se fosse um novo fôlego. Ela sorriu e então riu, parecendo orgulhosa e aliviada, quase como se esperasse que Tai dissesse isso já há um bom tempo, a ficha dele caindo lentamente em cima da cabeça com um véu sedoso de noiva. Ela sabia, assim como todo mundo parecia saber. Porque todas as pessoas que agem como se soubessem coisas sobre mim que nem mesmo eu sei. Essa é uma boa notícia, não é? Você tinha me dito que parecia sempre difícil se conectar romanticamente com todas as namoradas que teve. Amélia levantou uma sobrancelha e apoiou o queixo na mão aberta. Os lábios rosados e finos adornavam seu rosto afetuoso e tranquilo. Um porto seguro no meio de todo o caos que estava sendo sua vida nos últimos dias. 3. Resmungou e sorriu meio sem graça, desviando os olhos dos dela, encarando a perna que já não balançava mais com tanta rapidez. Só tive 3 namoradas. Bom, Desculpe. Ela balançou a mão em um gesto arrependido e arrumou os cabelos enrolados atrás das orelhas, um pontinho da franja contornando a sobrancelha, mas mesmo assim, o que eu disse ainda é válido. Eu não sei, retrucou e franziu o nariz, dentes arrancando pelinho dos lábios. Nossa, nem sei fazer isso. Estou confuso, não sei o que eu sinto, e ele ainda continua sendo um homem, somos 2 homens, não faz sentido. Você se sente atraído por ele e ele por você, por isso se beijaram como todo ser humano faz. Esse é o sentido que está deixando escapar. Não precisa ser tão complicado assim. Taehyun não entendia. Se era assim tão fácil, então por qual motivo ele simplesmente não conseguiria? Por qual motivo não conseguia simplesmente voltar atrás pedindo desculpas a J.K. por ter sido um imbecil em beijá-la de novo? Preciso de um tempo para pensar, respondeu depois de alguns segundos. Voz baixíssima e olhar amuado, exausto. Nesses momentos de reflexão, o Tai se sentia tão fraco e derrotado, tão invisível, apesar de muitas vezes desejar sumir, não gostava de sentir que não pertencia a lugar nenhum, que não pertencia a ninguém, só precisa de um tempo. O tempo que quiser, mas lembre-se de que, muitas vezes, rodeamos demais um caminho que é só seguir reto. Nos cansamos e então pensamos que tomamos a decisão errada, quando na verdade é a mais certa de todas e não enxergamos por culpa do esforço. Taehyun balançou a cabeça e eles mudaram de assunto. Contou sobre o tombo que levou e sobre os shows oficiais. Ocultou que encontrou com a mãe da Georgia na recepção. Ocultou que ela lhe deu a carta e também que se masturbou do jeito mais indecente possível enquanto pensava em J.K. de maquiagem. Essas partes Tai preferia resolver sozinho, se possível nunca mais pensando nelas. Quando saiu do consultório, estava se sentindo muito mais leve do que antes. Passou um mês. Um mês depois, era sábado e Taehyun estava atrasado para o ensaio mais importante da banda, segundo Storm. Corria como louco pela rua, desviando em cima das pessoas, pulando caixas e cestos de lixo jogados de qualquer jeito nas calçadas. Se espremia entre becos e contornava portões, os pulmões parecendo em brasa enquanto ele respirava acelerado e bagunçado, coração batendo rápido e cabelos quase desgrudando do couro. Storm queria fotografá-los profissionalmente para o jornal da faculdade. Isso incluía maquiagem, roupas específicas e poses, e embora Taehyun detestasse essas coisas, principalmente sair em fotos onde geralmente parecia feio e desengolçado,
Era importante para a minúscula carreira da Glitter, porque Storm iria expor em um campus enorme cheio de jovens que adoravam curtir shows depois de uma longa sexta-feira cansativa. Além disso, ela também passaria alguns vídeos das apresentações deles em salas específicas, como forma de documentário para um projeto pedido pela direção. Então, bom, não era pouca coisa e Terra tinha que ter aparecido na garagem da mãe 1 hora atrás, mas perder muito tempo dormindo depois de beber como um louco na noite anterior. Ao acordar assustado e meio zonzo, teve que tomar uma ducha veloz e fazer a barba ridícula que todo mundo parecia amar criticar. Ai. Storm fazia aplicativos dele e depois jogaria em algum esgoto por aí. O que não seria tão ruim assim, já que Tae-han se sentia mesmo um pedaço de bosta flutuante, principalmente quando decepcionava desse jeito. Derrapou ao virar a esquina e parou com as mãos nos joelhos. Assim que chegou na frente da garagem, saliva espirrando na boca junto com as lufadas de ar azedas de uísque. 1 hora atrasado, Tae-han escutou a voz exasperada dela e só balançou a cabeça como quem dizendo não conseguia responder nada agora, espera um minuto. E você está todo descabelado, vou ter que te arrumar antes de começar. Assim que recuperou o fôlego, levantou o corpo e apertou as mãos na base da coluna, alongando-a e ouvindo estalar dura, a dor eletrizante percorrendo os nervos. Porra, estava todo travado. Perdi a hora dormindo, foi mal. Resmungou e coçou a nuca, constrangido, então olhou para todos e arregalou os olhos. Surpreso, estavam muito bem arrumados, com roupas de qualidade e maquiagens coloridas, estão boa pinta. Sorriu e entrou na garagem, encolhendo os ombros ao encarar a expressão enfurecida de Storm, que usava um batom vermelho chamativo que o fez se lembrar de Georgia, o corpo retensando por poucos segundos antes de ele decidir empurrar para o fundo da mente e focar no que importava no momento. TT, pensei que não veria mais, e de mim disse fez um biquinho, estava adorável, usando maquiagem rosa, tudo bem? Tudo, respondeu e balançou a cabeça assentindo. Nam, Seok, como estão? De boa, Namjoon respondeu, a voz meio monótona como sempre. Normal, né? Namjoon bem calmo. Cabelos divididos para o lado de um jeito charmoso. Tranquilão, mas de porre, Hosoki abriu o sorriso enorme de sempre. Bebi igual retardado ontem, a festa que eu fui estava irada. Você não disse que ia passar a noite estudando pra matéria de cálculo da faculdade de engenharia que seu pai te obrigou a fazer, mano? E, de novo, Namjoon parecia disposto a pegar Hosoki na curva, que só deu de ombros e se limitou a isso. Tu é muito mentiroso mesmo, nossa senhora, cara. Tá delirando? Eu não disse nada pra você. Namjoon ficou vermelho de raiva e soltou um ar com um chiado pelo nariz, apertando os punhos nas laterais do corpo. Eu disse sim, fomos comer hambúrguer na quinta com Young e você disse exatamente isso. Não tô lembrando não. Cara, Tae-han deu de ombros e virou para Storm, esperando pelas ordens dela. Queria cumprimentar JK, mas eles praticamente não socializavam mais, com exceção de quando estavam cantando juntos. Familiaridade e saudade e abraçando ambos. Storm, você vai nos fotografar um por um e depois todos juntos, não é? JK, que usava uma sombra linda azul de glitter, disse e esfregou os lábios, cheios de gloss transparente com brilhinhos, olhando para Tae-han em seguida, que se sentiu intimidado pela firmeza na voz dele. Voz que ele sentia saudades de ouvir gargalhando, chamando seu nome ou suspirando afetado. Vou. Ela frangiu as sobrancelhas, ajeitando as traças em coque acima da cabeça. Qual sua ideia? Eu faço a maquiagem do Tai e arrumo o cabelo dele. Onde estão as roupas que você separou? Tae-han entortou os lábios incomodado, não queria ficar muito próximo dele, não queria sentir o cheiro do perfume dele ou o cheiro da pele o cheiro da pele, porque sentiria vontade de beijá-la e tocá-la, sentiria vontade de repetir tudo o que fez no camarim depois do primeiro grande show. Mas novamente se repreendeu, era tudo pela banda, precisava priorizá-la e não sabia fazer maquiagem. Se JK fizesse, Storm aceleraria o processo e depois eles conseguiram ensaiar para a noite, diminuindo as chances de errar. Ah, certo, pode ser. Usar vermelha nele, tá? Vai ficar bonito. As roupas estão na caixa do sofá, só tem as dele ali. Valeu, Gookie. JK sorriu e Storm ajustou a câmera no pescoço antes de ir até Namjoon e Hosoki de mim, que ainda discutiam sobre mentiras e compromissos, coisas que não interessavam a Tae-han, que estava prestes a trocar algumas palavras com JK depois de um bom tempo preservando o silêncio. JK caminhou até o sofá e tirou de lá uma jaqueta preta de veludo com detalhes em lantejoulas.
uma camisa branca de botões e gola social, uma calça jeans clara com rasgos nos joelhos e tênis brancos de cano alto, com 2 faixas pretas nas laterais. JK estendeu as roupas para Taeyeon sem olhar para ele, ainda fuçando na caixa em busca de uma outra coisa, e quando levantou com um brinco de pressão que era só uma argola, com um fiozinho prata pendurado, sorriu largo, do tipo que Taeyeon mais gostava. Vai se trocar que eu preparo a maquiagem, ele disse e voltou a olhar na caixa em busca dos produtos de beleza. Então Tai entrou em casa para se vestir, girando no espelho como um bobão por estar se achando muito bonito, o brinco em uma orelha só sendo o toque final. Quando voltou, abriu a boca para fazer uma piada com JK, que parecia um garoto da escola usando uma jaqueta colegial azul e laranja, e florzinhas bordadas enfeitando a parte do peito, o cabelo penteado no meio. Ele estava lindo, tão lindo que Tai precisou segurar para não dizer nada, mas acabou não aguentando, se arrependendo em seguida quando JK o olhou de forma indecifrável, sem sorrisos envergonhados, o corpo molinho. O que disse franziu as sobrancelhas confuso. Não prestei atenção direito. Estava escolhendo uma cor. Gosta desse vermelho ou desse? JK apontou para um puxado para um laranja e depois para um vermelho metálico. Eu não disse nada, soprou uma resposta, sorriso sem humor. Vermelho metálico, ótimo. Senta aqui. O Tai obedeceu. Se jogando no sofá. E deixando as pernas abertas, ou sono, para que JK pudesse ficar no meio delas. Os dedos delicados puxando seu queixo para cima. E ele só desejou ganhar um beijo ali, um selinho, qualquer coisa que o trouxesse de volta. O costume que tinham adquirido antes das coisas pegarem fogo no camarim. Fechou os olhos, sentindo o indicador dele pressionar de leve a pele, realmente como se o beijasse à distância, como Taeyeon tinha feito depois de ler Tears and Toes Stigmas. Não durou muito porque JK apartou o contato do local e começou a esfregar a maquiagem em suas pálpebras, meio brusco como fazia em si mesmo, contornando só até o côncavo e descendo, o simples toque fazendo Taeyeon suspirar. Estava necessitado e com saudades, não dava negar, pelo menos não por muito tempo. JK terminou de passar a sombra. Nossa. E pediu para Taeyeon abrir os olhos. O sorriso pequeno e inocente sendo a primeira coisa que viu. O coração tropeçando nas batidas e as bochechas fazendo um esforço sobrenatural para não retribuir. Seu cabelo está uma bagunça, JK riu e ajeitou os fios prateados, alisando-os até estarem contornando o rosto. A franja dividida, ultrapassando as sobrancelhas e cobrindo um pouco os olhos. Bonitão, hein? Taeyeon sufocou uma gargalhada, mas deixou que ela morresse. Focando em não ceder com facilidade, precisava esperar todos os sentimentos confusos e indecentes passarem, para que sobrasse apenas uma amizade genuína e zero vontade de beijar. Então poderia voltar a conversar normalmente com JK. JK enfiou o dedo em um tubinho de gloss vermelho bem discreto e espalhou pelos lábios de Taeyeon, sendo um pouco mais delicado dessa vez, apenas deslizando de um lado para o outro, até preencher tudo. Os olhos nos olhos dele, tão profissional que já não precisava mais olhar para o que estava fazendo. Vergonhosamente, Taeyeon deixou um ofego escapar e JK riu baixinho, guardando as coisas da maquiagem antes de apontar com o queixo para Storm e ir até ela, parando com as mãos na cintura ao observá-la tirando um monte de fotos de Jimin, que parecia animado e feliz fazendo um monte de poses. A maquiagem rosa já nem incomodava mais. Em pouco menos de 3 semanas, eles estavam estampando o jornal da faculdade de Storm, que secretamente era uma das mais ricas e requintadas do Brooklyn. Glitter, um fenômeno que mistura AC/DC e Janis Joplin sem perder a essência de nenhuma dos... A matéria, né? Glitter, um fenômeno que mistura AC/DC e Janis Joplin sem perder a essência de nenhum dos dois, criando uma fórmula para o rock que vai explodir cabeças. E fim do episódio. E o ensaio editado pela Storm ficou assim. Tá, tava...
ficou legal? Rusoki. Little Wing, as músicas, né? E foi isso. Esse foi o episódio de hoje. Então, seres humanos, esse foi o capítulo 11 de Glitter. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E vejo vocês segunda-feira que vem com mais um episódio, né? Tivemos bastante desenvolvimento. Mano, Glitter tá muito bom, né? Tipo, tá tendo bastante desenvolvimento. Tô bem feliz pela história, né? A gente tá quase na metade. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até semana que vem. Falou!